Olá pessoal, eu já gravei um vídeo uma vez aqui no nosso perfil sobre a questão do artigo 142 da Constituição Federal. Como a questão foi ventilada, está sendo ventilada nesses dias, eu volto aqui para lembrar o que eu disse à época. Não faz sentido essa interpretação que quer conferir às Forças Armadas um poder de intervir na vida política nacional. Não tem, praticamente não há constitucionalistas que defendam isso, né? A esmagadora maioria dos estudiosos do direito constitucional não vão aceitar essa tese, né, sendo algo muito restrito a círculos talvez muito enviesados do ponto de vista ideológico, com a devida vênia. Então não faz sentido, porque a nossa Constituição ela sucede um regime militar autoritário e, ao contrário, ela tenta em vários momentos manter afastadas a vida militar da vida política e civil. Há normas que determinam que o militar eleito, por exemplo, ele tenha que passar a reserva, né? Justamente para manter essas esferas afastadas, né? Por medo do Constituinte, digamos assim, de que voltasse um regime de natureza autoritária. Então esse é o tom do Constituinte em toda a Constituição. Não faria qualquer sentido que ele, no artigo 142, previsse, né, e desse um cheque em branco às Forças Armadas para intervir na vida política nacional. Não faz sentido. O artigo 142 prevê as funções muito relevantes das Forças Armadas, de defesa nacional, e diz também que as Forças Armadas garantirão os poderes constitucionais. Mas essa garantia dos poderes constitucionais me parece que jamais pode ser interpretada como um poder de dirimir conflitos entre os poderes, e muito menos ainda conflitos hermenêuticos, né? O que a Constituição parece querer ao dizer isso é que, por exemplo, se o poder judiciário dá uma ordem e o executivo descumpre, eventualmente as polícias descumprem, as Forças Armadas poderiam ser chamadas a garantir o cumprimento dessa ordem judicial, né? Se uma casa parlamentar é invadida pelo poder executivo, atos dessa natureza, mas não, por exemplo, que as Forças Armadas pudessem exercer uma função de hermenêutica constitucional, entrando no mérito de uma decisão judicial, de uma atuação judicial, para dizer que ali houve um abuso interpretativo ou uma ofensa ao poder executivo, ao exercício de suas funções. Não faria sentido conferir às Forças Armadas, que têm outra função, outra formação, né, esse poder de, por exemplo, dizer, não, aqui está havendo ativismo judicial, essa decisão não pode ser cumprida. Seria realmente uma interpretação absurda a que nos levasse a isso, né? Porque os conflitos entre os poderes, eles já são dirimidos de outras formas. Mesmo o judiciário, que em geral dá a última palavra, pode haver a chamada réplica legislativa, quando o Congresso, o Parlamento, modifica um determinado dispositivo de lei ou constitucional para fazer frente a uma decisão do judiciário. Isso é comum nas democracias, né? Os outros conflitos entre os poderes são muitas vezes dirimidos pelo poder judiciário. Mas, como eu disse,
não faria sentido que esses conflitos eventualmente existentes entre poderes fossem então entregues à decisão das Forças Armadas, né? Os que defendem isso falam que as Forças Armadas exerceriam um poder moderador entre os demais poderes, mas também isso não faz sentido. O poder moderador que existia no Brasil, na Constituição de 1824, ele era exercido pelo imperador, que de alguma forma estava distante dos outros três poderes, já que havia na época o parlamentarismo. Então, sim, ali se concebia por essa equidistância que o imperador exercesse um poder moderador. Era o que Benjamin Constant, liberal francês, muito importante, defendia também na França, nos anos 1820, não é? Ali na Restauração, que o rei exerceria esse poder moderador. E também, mesmo um pensador autoritário como Carl Schmitt, que defende que o presidente do Reich exercesse esse poder moderador, mas também o presidente do Reich, dentro de uma Alemanha parlamentarista, ele estaria mais distanciado dos poderes. Mas entre nós, o poder executivo, ele chefia as Forças Armadas. O presidente é o comandante das Forças Armadas. Então, como que as Forças Armadas vão exercer um poder moderador entre os três poderes, já que elas estão inseridas no poder executivo e estão sob a autoridade do presidente da República? Para terminar, às vezes nós vemos a denominação dos que defendem isso de intervenção federal. Isso pode nos lembrar os artigos 34, 35 da Constituição, né? Mas esses artigos falam outra coisa, né? A intervenção federal é uma forma de dirimir conflitos e problemas entre as unidades federativas, né? Então, só existe a intervenção da União nos estados. A intervenção federal é isso, é a União intervir num estado, né, por várias razões que a Constituição prevê. Num estado-membro, a União intervém num estado-membro e o estado-membro pode intervir no município, né? Isso são as formas de intervenção que a Constituição prevê, mas não uma intervenção federal na vida política que afaste membros de outros poderes, né? Isso não existe, isso seria um regime de exceção, um regime ditatorial. E a nossa Constituição, ela é toda voltada à defesa da democracia e justamente ela tenta exorcizar o risco, o perigo de um retorno de um regime militar. Então essa interpretação, como eu disse, não faz qualquer sentido.